Iniciando um novo episódio do nosso podcast, hoje nós vamos falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, sem nos esquecermos da palavra mais importante, longevidade. Para isso nós trouxemos uma pessoa que é referência aqui na nossa cidade, Dr. Cássio. Seja muito bem-vindo a essa mesa, ao nosso podcast, que seja uns minutos de muito aprendizado, de muito conhecimento, que eu tenho certeza que o senhor vai trazer para nós. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Larissa, pela oportunidade. Espero sim corresponder ao que vocês desejarem e espero esclarecer toda a sua plateia, que é um grande público, viu? Muito obrigado, doutor. Obrigada, doutor. Lari, seja bem-vinda também. Obrigada, Rô. A esse programa. É um prazer. E para a gente começar, vamos iniciar esse programa conhecendo um pouquinho da sua jornada, doutor. Então, eu gostaria que o senhor utilizasse de alguns minutos para falar como começou a tua jornada na medicina, né? O senhor se formou em ginecologista, depois o senhor fez essa transição de carreira. Conta para nós um pouquinho, doutor. Muito bem, Rodrigo. Eu sou formado aqui na FAMERP em 1981. Bom, agora vocês já vão saber a minha idade, né? Dessa maneira já vão saber, né? E em ginecologia, né? Sou especialista em ginecologia obstetrícia. E agora em fevereiro, 17 a 18 anos, eu fui vendo que só o que eu fazia eu não obtinha resultado nas minhas pacientes. E acompanhava as minhas pacientes, os maridos das pacientes, e apresentava umas outras queixas muito comuns entre os homens. Nós fomos observando que o casal necessitava de algo mais. Isso foi que eu buscasse algo mais para entender o casal, para entender a fisiologia, tanto na ginecologia como na andrologia, né? O estudo do homem e o estudo da mulher. A fisiologia hormonal não tem idade, a fisiologia hormonal não tem sexo. Então, ela existe em ambos e nós precisamos interpretá-la dessa maneira. E a partir daí eu fui buscar outros caminhos, outros horizontes. Fui fazer uma pós-graduação na medicina de longevidade, hoje tem faculdade em São Paulo, que engloba a fisiologia hormonal, engloba a bioquímica, aí que você vai entender um pouco de medicina, o que é medicina, entendeu? Após isso, eu voltei aqui para a FAMERP, fiz nutrição, fiz pós em nutrição, sempre o tiozão da turma, né? E me sentia aí em casa, no meio da moçada toda, não é verdade? Após isso, eu fui para São Paulo, fiz pós em nutrologia, na Abram, fui para Belo Horizonte, fiz nutrologia esportiva e a gente não para até hoje, né? Hoje sempre o campo está abrindo cada vez mais, a medicina nos fornece quase 3.000 novas informações por ano em medicina. Nós temos que filtrar e aplicar nos nossos pacientes. Essa é uma trajetória e eu me senti muito bem nesse caminho, porque nós estamos vendo que dá resultado, você tem um feedback das pessoas e para melhorar a sua qualidade de vida. E antes até mesmo da Lari fazer a outra pergunta, doutor, o que eu observo, me corrija se eu estiver errado, é que muito dessa visão que os médicos estão tendo agora, o senhor teve lá atrás, né? Pois é que a gente fala, né? Todo médico tem que ter sido paciente um dia, né? Para entender a expectativa de quem tem na sua frente, do seu paciente ou da sua paciente, né? Para entender a ansiedade, a angústia, a confiança que essa pessoa, esse paciente, irá depositar no seu profissional que está na sua frente, entendeu? Eu já estive desse lado, entendeu? Eu já estive desse lado por algumas patologias e eu fui descobrir depois o que aconteceu comigo, que eu tinha uma andropausa, entendendo os sintomas que eu tinha hoje. Isso ocorreu ao redor de 40 anos, na quarta década de vida. Imagina, e nada se resolvia. Por isso que eu fui em busca de novos horizontes e para você hoje entender que é uma integração, integrar o corpo inteiro. Isso. Você entender o corpo inteiro, não podia ter uma visão somente ginecológica. Entende? Entender a pessoa. E a partir daí nós tratamos o casal, né? E os filhos também. Com legal, certeza. Muito legal. Doutor, vamos entrar um pouco nessa questão de prevenção e tratamento. Então, você fala bastante sobre a importância de a gente fazer a prevenção, né? Só que no Brasil ainda há uma cultura de só buscar um médico quem já está com um problema, né? Como mudar essa mentalidade, incentivar as pessoas a cuidarem, né, da saúde antes que a doença apareça? Perfeito. Boa pergunta. Na faculdade a gente aprende a tratar e identificar doenças, não aprende como preveni-las. Isso é interessante, aprende a prescrever medicamentos, prescrever remédios. Não que seja contra, né, esse modelo cartesiano, que eu aprendi assim também, e outros colegas aprendem e tem seu espaço, tem seu lugar, quando muito bem aplicado. Só que a gente sabe que remédio é para remediar,
eu gostaria muito de aplicar o curédio, que é para curar. Entendeu? Então, a melhor maneira de você curar é não tê-la. Entendeu? E a prevenção que nós podemos ter começa na pré-concepção. Antes de você engravidar, antes do casal planejar um filho, no planejamento do filho, você otimizar a qualidade dos gametas, seja o espermatozoide, seja o óvulo. Aí sim você poderá otimizar e essa pessoa, essa mulher, terá uma gestação bem equacionada, bem qualificada, suplementada. Assim você já previne uma série de doenças. E na gestação, a única chance que uma mãe tem de uma criança ser autista. Hoje você tem cada 20 cada 20 recém-nascidos, você tem um autista. E a tendência é aumentar por vários fatores, depois eu posso falar sobre isso tudo. E a nossa expectativa de vida, Larissa, aumentou muito nos últimos anos. A expectativa de vida, se você vê na Previdência, para a mulher, em torno de 74 a 76, no homem 72, dependendo da região que você se encontra do país. Hoje é sabido que a expectativa de vida sua é a partir de 98 anos e a nossa, Rodrigo, a partir de 96 anos. Ou seja, nós vamos passar, nós iremos passar, nós estamos passando um terço ou metade da nossa vida no seu climatério ou na andropausa. Imagina. E a andropausa ou climatério são responsáveis por um aumento de 38% em doenças cardio- e cerebrovasculares e um aumento de 31% em eventos de osteoporose, sarcopenia, de queda, somente 2% em eventos de cânceres. Quer dizer, toda mulher no climatério, 90% das mulheres no climatério são ou serão hipertensas. Certo? Então, o aumento de risco cardiovascular aumenta tanto no homem quanto na mulher em 38%. Então, a melhor maneira de você fazer a prevenção seria na pré-concepção. Você vai acompanhando o desenvolvimento e você vai equacionando. Se nós temos no nosso genoma um projeto de genoma, está escrito válido até 35 anos, é o nosso certificado de garantia. A partir daí, nós vamos ter um declínio de nossas funções hormonais, de nossas funções endócrinas. Em contrapartida, nós vamos aumentar o risco de algumas doenças, de algumas patologias, ou vamos preparar o terreno para que elas aconteçam. Entendeu? O inverso da nossa queda, nós envelhecemos, porque nós paramos e diminuímos a produção dos hormônios, ao redor de 30 a 35 anos. Certo? Ou preparamos o terreno para que aconteçam as doenças que são dependentes da nossa produção hormonal. Sim. E até falando um pouco sobre isso, doutor, existe muitas dúvidas hoje sobre os hormônios. As pessoas elas têm medo dessa questão da reposição, se é bom, se é sadio, se vai trazer esses benefícios ou não. E eu aprendi muito justamente quando eu fui fazer a entrevista com o senhor. O senhor fez até mesmo eu ter uma visão diferente de quanto é importante fazer de uma forma correta a reposição desses hormônios. Muito bem. Se você vai viver até 90 anos, né, qual o direito que o médico facultativo tem que decretar a sua morte antes disso? Se eu acabei de falar para vocês, né, que o risco de câncer aumenta somente em 2% e o evento cardiovasculares aumenta em 38%, então eu vou lhe perguntar uma coisa, Larissa. Você já viu mulher infartada em UTI? Não. Por quê? Porque morre. Simplesmente assim. O homem põe stent, o homem põe ponte de safena, o homem vai claudicando, mas ele vai indo. A mulher, quando para de produzir hormônio, fecha. Os seus ovários entram em falência, fecha, acabou. O homem, o testículo vai diminuindo gradativamente. E aos 65 anos, em média, o homem não produz ou produz menos de 1/3 da sua testosterona, entre outros hormônios, necessário ao seu equilíbrio, à sua homeostase, à sua prevenção cardio- e cerebrovasculares. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que o índice de câncer de mama, se você vê, ele aparece após 60, 70, 80 anos, é muito mais. O índice de câncer de próstata é muito mais. É raro você ver um câncer de mama aos 35, a não ser um câncer inflamatório, e você não vê um câncer de próstata aos 35 anos. Por que será? Será que o hormônio nos protege? Ou não? Se nós temos em torno de 202 hormônios hoje. E quando se fala em reposição hormonal, Rodrigo, nós não podemos pensar
somente a parte androgênica, somente a parte de hormônios esteroides sexuais, que hoje deixou de ser esteroides sexuais. Os nossos hormônios, testosterona, progesterona, estriol, estradiol, DHA, tem uma série de hormônios que não são mais considerados hormônios esteroides sexuais, e sim hormônios gerais, porque toda célula do nosso corpo tem receptores. Então você vê as doenças neurodegenerativas que vão acontecer com a sua senilidade. Porque você tem um declínio hormonal, existe uma íntima ligação, né, entre o Alzheimer e o déficit hormonal, seja masculino, seja feminino. E nesse campo a mulher sai perdendo, porque ela entra em declínio muito mais precoce do que o homem. Entende? O que eu quero dizer para vocês é que o hormônio não dá câncer. O que pode dar câncer é remédio. Entendeu? Certo? O estudo WHI que foi feito na década de 80, foi um estudo mal interpretado, erroneamente realizado. Depois, em 2012, né, foi feita uma outra análise e viram que milhares de mulheres morreram prematuramente nos Estados Unidos por falta de estrogênio, né, por doenças cardiovasculares. Fizeram um estudo errôneo, não vou tecer as críticas aqui, depois, com um tempo maior, vou tecer aonde que estavam os erros desses hormônios. Fizeram com remédio, fizeram com estrogênios equinos, com estrogênio de cavalo, de égua. A mulher não reconhece. Tem mais de 65 tipos no tal do Premarin de hormônios equinos. Você não conhece, você não produz hormônios equinos. Entendeu? Entendi. E a análise que foi feita foi uma análise sem muito critério. Pegaram mulheres idosas com cardiopatia, fumantes, obesas e assim por diante. Em 2012, isso já caiu por terra. 2012, já houve uma contrapartida. Então, tem mais de uma década para trás que os conceitos mudaram. Mas existe ainda o pré-conceito, por falta de informação da população. Certo? O remédio que você dá, por exemplo, na indústria, não é crítica, mas você pode dar um valerato de estradiol. Você não conhece valerato de estradiol. Entende? Você conhece o estradiol. Né? Você não conhece o etinil-estradiol. Você não conhece um decilato, decanoato de testosterona. Você conhece testosterona. Então, quando você administra um hormônio homólogo humano, que chamam de bioidênticos, eu dou a nomenclatura de homólogo humano, que é real, que é chave fechadura, que você encaixa, então você terá, sim, seus benefícios. Tá certo? O outro não, o outro vai fazer o descaminho, porque o seu organismo não conhece valerato, dequessonato, decanoato, assim por diante. Então, isso é remédio. Aí sobra nos seus receptores, esse vai fazer o descaminho e causará alguns hormônios restantes dessa aromatização, seja hepática, seja na gordura e outros tecidos, que vão produzir 2 tipos de estrógenos que sim são cancerígenos, mas é por remédio, não por hormônio. O que são passados não são hormônios, prestem atenção. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Doutor, até antes da Lara entrar na próxima pergunta, vamos aproveitar esse gancho e falar sobre a obesidade. Né? Perfeito. Nós temos visto nesses últimos anos um aumento de pessoas buscando medicamentos, o uso das famosas canetinhas. Conta para nós o que isso tem desencadeado nessa população. Muito bem, Rodrigo. Eu tenho uma clínica de obesidade grande já há um bom tempo, você entendeu? O que eu tenho percebido, um aumento da obesidade com o uso desses agonistas e assim por diante, tá? Nós temos o Wegovy, nós temos o Saxenda, nós temos o Ozempic, agora chegando o Mounjaro, que nem chegou no Brasil. E para você ter ideia, hoje o presente já é passado, porque vocês já vão cair por terra. Já no ano que vem nós temos a ritaglutida e outros 2 que são triagonistas, são triplo agonista. O Mounjaro, por exemplo, é duplo agonista. Quer dizer que nem chegou no Brasil, vai ser ultrapassado a tirzepatida. Entende? E o uso indiscriminado, recreativo e irresponsável, que não há necessidade de uma prescrição médica, de um acompanhamento médico. Não que não serve. É muito bem-vindo, é uma arma que a medicina tem na mão contra a obesidade, que até 2030, 50% da população brasileira será obesa. Nós estamos aí na porta da obesidade. Nós estamos entre os 5 primeiros países do mundo obesos. Então, nós temos 50% da nossa gestantes obesa.
Não que as canetas não sejam bem-vindas, mas o uso inadvertido faz com que se use uma bengala, uma muleta, e a pessoa continua comendo, fazendo o que está fazendo, e acha que aquilo vai resolver. E chega numa fase de platô. Então, o uso inadvertido, inadequado, mal orientado, não tem fórmula mágica. Nada vai substituir uma atividade física, uma dieta orientada, um estilo de vida responsável, bem orientado, certo? Uma modulação hormonal. Não vejo ninguém com a qualidade de vida sem ter um equilíbrio hormonal, uma dieta equilibrada, uma atividade física. Não tem como. Então, o que eu tenho percebido é que a obesidade aumentou para mim, porque chegam já, inclusive, com resistências. Já chegam com... não funciona, entendeu? Porque foi feito, compra e acha que vai... Fórmula mágica, pega na prateleira, vai na farmácia, compra e acha que vai se aplicando, sem uma orientação médica. É isso que eu tenho visto. Assim, até como curiosidade, doutor, a faixa etária dessa população que está fazendo... Olha, você vê que muito em jovens, porque a obesidade na adolescência vem aumentando gradativamente pelo estilo de vida, pelo uso de tecnologia. Você não vê uma criança na rua hoje brincando, chutando uma bola, destroncando o dedo, arrancando, tampando o dedo, brincando de amarelinha. Não, ele chega da escola e se joga no sofá, vai para a tela e fica só no celular ou no games, assim por diante. Então, você não tem uma prevenção, uma orientação, inclusive, educacional, governamental, entende? E os pais trabalham fora, não têm uma visão, que não tem, às vezes, tempo para essa educação, fica no celular, fica no seu game, fica no seu tablet, e essa obesidade infanto-juvenil vem aumentando. Absurdamente. Então, você vê o uso indiscriminado mesmo em jovens adultos, entende? Não tem faixa etária. Eu tenho uma resistência maior, mais idosos, acima de 65, 70, e são um pouco mais responsáveis, porque já são polifarmacologicamente medicados, já tem algumas medicações, já tem algumas patologias que dizem que são próprios da velhice, mas são totalmente evitáveis. Perfeito, perfeito. Vamos entrar um pouco, então, nessa questão de atividades de física e cérebro, né? Você menciona que a musculação não apenas beneficia o corpo, mas também o cérebro. Como que exatamente a prática de exercícios pode ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo? Perfeito. Então, veja bem, se nós raciocinarmos um pouco, 50% do nosso músculo está nos nossos membros inferiores. Sim. 50% dos nossos vasos sanguíneos estão nos membros inferiores. 50% dos nossos nervos estão nos membros inferiores, nos nossos pés. Ou seja, o envelhecimento começa dos pés para cima. Entendeu? A pessoa que não faz atividade física, ele não tem musculação, ele não tem músculo. E uma pessoa acamada, 7 dias acamada nessa população 50 a mais, ele vai perder 5% de massa magra. 7 dias acamado. Entendeu? Nós perdemos normalmente de 2% a 4% ao ano, fisiologicamente a partir dos 35 anos, por desequilíbrios em redes hormonais. A atividade física libera, além das endorfinas, 6 neurotransmissores. O estímulo, a irrigação que você faz no seu cérebro, a sua concentração. Então, você não faz exercício, antigamente era só para os narcisos, para os bombados ou para as bombadas. Hoje não, atividade física, você tem que entender, é como planejamento de saúde. Isso. Porque nós temos no nosso genoma, em média, 30% do nosso gene é paleolítico ainda. Entende? E o homem dessa idade das pedras, ele corria, em média, 20 quilômetros por dia, atrás das presas ou das presas. Então, ainda nós somos uma pessoa que estamos afadada à atividade. Hoje você vê teu ritmo de vida, você sai da sua casa, monta no seu carro, não toma sol. Entra, o seu carro tem sulfilme, entra no seu escritório, seja onde for. Tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado, janela, você não tem sol. Sai do seu carro à noite, eu vou no supermercado, entra no supermercado, subterrâneo, estaciona. Você não viu a cara do sol. E você não modula outros hormônios que são sol-dependentes, que são pré-hormônios. Entendeu? Sim. Então, veja como é que o nosso modo de vida que você está tendo, tudo hoje é muito mais rápido, você tem no seu celular as informações muito mais rápido. O seu dia tem a mesma luminosidade,
Você tem 12 horas de luminosidade, mas parece que não. Parece que as suas informações vão mais de 18 horas e você continua trabalhando isso. Entendeu? Então, você desencadeia, além da falta de atividade física, doenças senis, neurodegenerativas, que vão ocasionar quedas e assim por diante. Então, você veja que o Alzheimer também hoje é considerado o diabetes tipo 3. Por que isso? O açúcar é o principal responsável pelo Alzheimer. Então, hoje é chamado, nós temos a diabetes tipo 1, que é insulino dependente, de origem genética, diabetes tipo 2, que o modo de vida com que a gente se alimenta, que pode gerar uma diabetes tipo 2, né? Que antigamente nós tínhamos uma frase que nós somos o reflexo que nós comemos. Mudamos um pouquinho, nós somos o reflexo com que o nosso organismo faz com que nós comemos, que nós ingerimos, porque cada indivíduo reage de uma maneira. É verdade. Você entendeu? Perfeito. E você tem a obesidade, você tem todos os preconceitos da obesidade. Você tem que a obesidade, o sujeito come demais, não faz nada, é preguiçoso, é o tamanho do prato, come e bebe que nem um monstro. E não é nada disso. Obesidade tem um conceito. Obesidade é uma doença. Toda doença tem a sua característica. É uma doença multifatorial, ou seja, de muitas causas. Nós, primeiramente, precisamos identificar as causas da obesidade e assim enfrentá-la, Rodrigo. Não adianta você administrar a dieta XYZ, pegar a caneta X, que não vai ter o milagre. Sim. E se você não identificar a causa da sua obesidade, enfrentá-la uma a uma. Além disso, ela é crônica. É uma doença crônica. Por ser uma doença crônica, você vai tê-la o resto da vida. Quanto tempo nós temos que cuidar de uma doença crônica? O resto da vida. Até na missa de 7º dia. Senão cresce, estoura o caixão. Engorda lá. Entendeu? Se você parar de olhar por ela, ela vai reagudizar. Além disso, ela tem um componente nutrigenômico, nutrigenético. Tem sempre um polimorfismo genético, 70% da população tem polimorfismos genéticos, alterações nos genes, então ele tem um componente genético. E, além disso, ela é sindrômica. O que é uma doença sindrômica? Através delas, nós iremos desenvolver inúmeras outras doenças, resistência insulínica, infarto, AVC, angina, entendeu? Hipertensão, diabetes, entre outros. E 8 tipos de câncer a mulher sai perdendo com a obesidade. Que existe 8 tipos de câncer relacionados à obesidade com a mulher. Sim. Já falei demais sobre isso. Não, nossa senhora. Foi o que você falou antes da gente começar. Estamos preparados para uma aula, né? Que aula maravilhosa, doutor. Agora, outro assunto interessante, doutor, que nós conversamos lá e que eu queria muito que o senhor falasse um pouquinho, é sobre a osteoporose. Perfeito. Né? Existe muito essa crença de que não tem solução, de que não tem jeito. E eu queria que o senhor falasse para mim um pouco da abordagem mesmo hoje que o paciente ele tem que ter na vida dele ou adotar, até mesmo para evitar, né, fraturas ou talvez um tratamento mais assertivo. Perfeito. A osteoporose é uma doença que vai se acentuando, porque nós estamos envelhecendo mais, como já teci sobre isso, entendeu? Se você ter em consideração que na população 50 a mais irá aumentar 30% até em 2030, 50 a mais entre homens e mulheres, veja só. E 1 em cada 3 mulheres 50 a mais terá uma fratura por osteoporose. 1 em cada 5 homens têm osteoporose. Vocês estão olhando para um que teve, certo? Terá uma fratura por osteoporose. E a osteoporose mata mais que câncer no climatério ou na andropausa. Nós estamos com 9 milhões de fraturas por osteoporose no mundo por ano. Isso significa uma fratura a cada 8 segundos. O que acontece? Uma fratura é cama. Além da osteoporose, você vai ter uma coisa, sarcopenia, que é a perda de massa magra. Nós perdemos, em média, de 4 a 8%, desculpe, de massa óssea por ano a partir dos 50 anos, 45, 50 anos. O estilo de vida, como já falei, o equilíbrio hormonal, uma nutrição adequada. Isso são as partes preveníveis que você pode fazer a prevenção. E a osteoporose tem cura, sim. Tem cura, ela é perfeitamente regredida.
com bem orientada e tratada. Uhum. Não tenha dúvida. É um pool. E a osteoporose é multifatorial também, de muitas causas. O uso de muitos medicamentos, que nós temos hoje para colesterol, que todo mundo, antihipertensivos alguns, corticoide terapia, quimioterapia, muito uso inadvertido de antibiótico terapia, anti-inflamatórios, a falta de reposição ou modulação hormonal, são causas. Entenda que o osso é uma célula viva. Ela precisa de 40 micronutrientes também. Entendeu? E a osteoporose é responsabilidade da classe médica, não é só o ortopedista, o ginecologista, o reumatologista. Todo médico tem que ter a visão de osteoporose, porque na sua frente vai sentar 50 a mais, seja homem ou mulher. Então, todo médico, seja qualquer neurologista, seja qualquer médico, tem que ter essa visão, responsabilidade sobre quem está na sua frente e ter uma visão abrangente disso. Então, a osteoporose mata. Tá? 30%, tá, das fraturas por osteoporose acamada morrem nos 2 primeiros anos. Desses 30%, 18% no primeiro ano. Entende? Isso é um custo alto para a família, é um custo alto para o Estado. E é para você prevenir. Sim. A melhor atividade para você prevenir uma osteoporose é calcanhar no chão, é a caminhada. Certo? Hidroginástica não previne a osteoporose, mas o calcanhar, o trauma previne a osteoporose, caminhada, corrida. Ninguém precisa, com 60, 70 a mais, sair correndo. Entendeu? Tá mas bom, Rodrigo? Você escutou essa parte, Rodrigo, um da corrida? Principais, né? A nutrição, assim por diante. Isso, é isso aí. Não sei se respondi a tudo Nossa, que você meu Deus. queria saber. Totalmente. Eu começo a ver que está acabando, aí eu não quero. Vamos enrolar mais, para o doutor ficar aqui mais tempo, né? À disposição. Doutor, então assim, agora estudos mostram que as pessoas que vivem mais e melhor têm um propósito de vida, né? E aí, além disso, hábitos que são saudáveis. Você acredita que o nosso estilo de vida urbano e estressante está nos afastando dessa longevidade? Perfeitamente, né? O Conselho Federal de Medicina soltou uma nota o ano passado, ou retrasado, né, que uma médica plantonista em São Paulo ela tem de 15 anos a 20 anos a menos de expectativa de vida. Médica plantonista na cidade grande de São Paulo. Tá? Como é que fica a sua expectativa de vida se você morar no sertão? Antigamente as pessoas morriam de velhice, morriam de velho. E, se não me engano, em 1950 a 52 foi o último laudo de atestado de óbito dado. Morreu de velho. Hoje não. Olha, é infarto, é AVC, é câncer, assim por diante. Então, você veja que os grandes centros urbanos, a luminosidade faz com que você deteriore grandes tipos de hormônios, como a melatonina e assim por diante, a tecnologia, a pessoa que não dorme, o sono é a base da prevenção de câncer, a base da prevenção de doença, o sono é responsável, tudo que você faz durante o dia, seja uma pessoa que é concurseira, aquela pessoa que vai estudar para um concurso, só vai virar memória se ela tiver um bom sono. Aquela pessoa que é academia, quer ganhar músculo, na academia você estoura músculo. Você não ganha músculo, você ganha músculo durante o sono. O sono é reparador, é anabólico, na academia é catabólico. Entendeu? Então, esse tipo de atitudes com a tecnologia, nós estamos trabalhando mais e ficamos acordados até mais tarde. E a pessoa que dorme após as 23 horas, vou entender, olhem bem para mim, estão se matando rápido. Quem dorme após as 23 horas está se matando rápido. Porque o nosso cérebro demora para dormir, adormecer 2 horas. E nós temos uma glândula-mãe, a glândula pineal, por exemplo, que ela tem que dormir dar umas 4, para aí sim estimular ou iniciar a produção de 202 hormônios e principalmente da melatonina. Eu vou repor a melatonina. Se você repor das 23, esse ciclo circadiano não ocorre. Você entendeu? Então, se você dorme com luminosidade no seu quarto, luzinha da TV, luzinha do ar-condicionado, tecnologia, celular, o celular irradia. E se você olhar o seu celular 10, 11 horas da noite, você vai receber uma luz azul, a luz azul concentrada. E, em contrário, que o tablet, o computador é moderado e a tela grande é difusa. Então, você recebe para os seus olhos uma luz azul concentrada e irradiada, e o cérebro vai entender, mas luz azul?
A luz azul é o componente principal da luz solar. Veja que o céu é azul. O que essa pessoa está querendo dormir aqui, Rodrigo? Pode acordar. Aí passa um galo cantando do outro lado, a 5 quilômetros de onde você está, uma motocicleta no outro bairro. A pessoa acorda e fala, nossa, acordei para fazer xixi. Nós não estamos programados para urinar à noite, a não ser animal noturno. O teu cachorro não urina à noite, eu sou gato, urina. Entendeu? O ser humano não é notívago. Entende? Nós temos paleolítico, o gene paleolítico. Nós deveríamos dormir a hora que o sol dorme e acordar a hora que ele dorme. Isso é fisiológico. Entendido? Então, o modo de vida, os centros urbanos, a luminosidade, nós estamos deixando de produzir muitas coisas. Um dado, um mês retrasado, né, pessoas reclamando na cidade de São Paulo que sabiá estavam cantando na sua janela à noite, porque eles não sabem o que é dia mais. O céu nublado, que esse tempo de chuva, como tem luminosidade na sua janela, o passarinho vai cantar na sua janela e as pessoas reclamando que não conseguiam dormir porque tinha luminosidade. Nem o passarinho está tendo seu ciclo circadiano. Na cidade de São Paulo. Interessante isso, não é verdade? Nossa. Então, para você ver como é que muda o nosso modo de vida com a falta de sono fisiológico. Ela é responsável por muita prevenção de doença. Melatonina é anticâncer. Maravilha, gente. Perfeito. Nossa. A gente não tem nem o que falar depois de tudo isso. Não. E fora os tapas na cara, que a gente, sem o doutor saber, a gente não sabe. Ele sabe. Não é tapa na cara, eu acho que a gente tenta esclarecer, né? Para seu público que está vendo, acho que a minha função, a gente está dedicado e programado para ajudar as pessoas, né? Isso. Você só vai ficar feliz quando você consegue fazer algo para alguém. Sim. Quando você transmitir, esse alguém vai transmitir para outro. Você cumpriu o seu papel na Terra. Sim. Então você se doa para alguém e esse alguém vai se doar para alguém. E essa vai ser minha última pergunta para o senhor. Qual que é a sua maior realização de hoje, como de médico? Agora só, porque, nossa, a gente não vai deixar o doutor nunca mais. Olha, a realização que você tem de médico, sabe? Eu, desde criança, eu quis praticar medicina sem influência nenhuma. Entendeu? Sempre tive essa visão, sempre gostei. Né? E quando entrei na faculdade, para você ter uma ideia, eu tinha uma vontade de fazer neurocirurgia. Passei para o departamento de neurocirurgia, não fui aquilo, e fui passando por todos os departamentos. No meu tempo, na faculdade, nós cuidávamos do parto ou infarto, né? Nós tínhamos que passar por tudo, então nós temos que, hoje é mais especialidade disso, especialidade daquilo, assim por diante, são modos de ensino, mas no nosso tempo a gente tinha que ter essa visão, sabe? E a realização quando você tem que ter uma pessoa, quando ela chega para você, e não precisa falar obrigado, você olhar o sorriso dela e ver que ela está outra. Nós temos vários pacientes com doenças autoimunes, doenças crônicas degenerativas, doenças como esclerose múltipla, doenças como mieloma múltiplo e outras doenças também autoimunes, né, que é a astenia graves, que hoje andam, pessoas que chegavam para você de andador, pessoas com fratura de osteoporose, fratura patológica, pessoas que vinham dirigindo de São Paulo, são casos que gravam a gente, outros casos, né, que ao dirigir entrou no posto Castelo, ele fraturou uma vértebra, fratura espontânea. Deus, doutor. Entendeu? Tem uma paciente com 38 anos, bariátrica, com fratura espontânea de colo de fêmur, que hoje por osteoporose. Entenda só, uma bariátrica. Não é que eu sou contra, mas não é a primeira indicação, que a pessoa vai se tornar subnutrida o resto da vida. Então, a visão do médico com a paciente ou com o paciente bariátrico tem uma visão muito ampla. Né? Tem que ter uma visão muito ampla, porque nós temos que comer e saber o que comer. Sim. Entende? A maior realização é ter a resolução do quadro das pessoas, ver o restabelecimento, pelo menos, a estagnação de alguma doença, patologia que ela tinha. Esse é o maior presente, é o maior pagamento que você tem, vamos dizer, nesse sentido. Sinto muito feliz por isso. Hoje eu, Rodrigo, não trabalho mais. Eu faço o que gosto. Vamos dizer assim, né? Porque você tem feedback. Entende? O olhar humano que você pode ter dessa pessoa, entendendo que sempre lá tem um Deus maior. Sempre você vai entender o que você está fazendo para ele, você vai fazer para bem. Não tem dúvida, tá? Isso aí te norteia e dificilmente você erra. Maravilha. Perfeito. Tá bom? Perfeito, doutor. Doutor, eu só sinto... Eu só
tenho a dizer assim, eu espero que essa nova geração de médicos, que elas possam, de fato, olhar para pessoas como o senhor, né, se espelhar e ter como referência do amor, né, do compromisso, da ética, porque a gente vê que, de uma certa forma, infelizmente, isso também tem se perdido muito, né? Muito. Mas que essa nova geração tenha pessoas como o senhor para se espelhar e ter como referência de amor, compromisso, seriedade. E parabéns pela sua jornada. Obrigado pela oportunidade que o senhor deu para a nova versão, Nossa. tanto de participar da Que nossa honra. edição agora falando sobre a longevidade, como trazer tanto conteúdo maravilhoso. Depois a gente vai sofrer bastante com os cortes para a gente escolher. Muito! Nossa senhora, vai. Mas Ainda bem que não sou eu que porque, faço, é você, né, Rô? porque de fato realmente foi um programa muito Incrível. gostoso. Parabéns. Incrível. Eu que agradeço Incrível. muito, você está falando da nova geração. Veja que a inteligência artificial não vai substituir a mão do médico. Entende? O seu computador não vai substituir a sua palpação. A sua escuta no seu tablet, a telemedicina não vai substituir o seu abraço, os seus 2 ouvidos que nós temos para escutar o paciente. Isso. Quanto mais você escuta o paciente, mais você aprende com ele. E uma frase que eu criei, que eu estou querendo passar para a nova geração, que todo médico tem que ter sido paciente um dia e se colocar no lugar do próximo, de quem está lá, entender o porquê que ele está ali. Agora me fala só aquela frase que o senhor falou para mim no seu consultório, que o senhor fala para todas as pessoas. Eu falo assim, eu falo que nós não precisamos acrescentar anos na nossa vida, mas sim vida nos nossos anos. É isso que nós precisamos acrescentar. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo, Larissa. Espero ter esclarecido algumas coisas. Quando tiver outra oportunidade, me coloco à disposição de vocês e do seu público. Muito obrigado, Eu que doutor. agradeço. Obrigada, Deus te doutor, foi abençoe Amém. e conte com a gente para o que Eu precisar. que agradeço. Amém a todos vocês. Um grande abraço. Lari, obrigado pela Obrigada, companhia Rô. mais uma vez. Obrigada, agradeço. E nós estamos, eu acredito que a Lari também, mas nós estamos finalizando esse episódio meio que anestesiado de tanta coisa bacana, Nossa, coisas gostosas maravilhoso. que a gente ouviu. Aprender, eu falo que para quem tem uma revista hoje, ou para quem lida com conteúdo, informação, quando você aprende, quando você ouve uma informação, um conteúdo realmente valioso, faz toda a diferença, Nossa, né? muda a Então, vida, a gente né? está finalizando esse programa muito agradecido por poder logo compartilhar com vocês essa aula que nós tivemos aqui. E nós vamos ficando por aqui, então. Muito gratos por essa oportunidade. E nós voltamos em breve com novas histórias e histórias de pessoas que também que merecem ser contadas. Muito obrigado.